Então esse Tiago aqui que nós estamos estudando não é o Tiago discípulo de Jesus, é o Tiago irmão de Jesus. Nós entendemos aqui no capítulo 2, e aí vocês podem acompanhar pela apostila, que Tiago ele vai trazer uma argumentação a respeito da fé e obras. E ele começa falando e tratando a respeito da questão de divisões entre a igreja, tratamento da igreja. Leia comigo, capítulo 2, de 1 a 13, por gentileza. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, ou seja, um andarilho, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tornando-vos de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Obrigado, irmão Joãozinho. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós vos foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazei o bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adultere, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para que com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Guardem isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, o primeiro conselho de Tiago é: na vida cristã, na comunidade cristã, quando a igreja se reúne, como nós somos, quando a gente vem para a igreja de domingo, ou quando nós fazemos algum evento, ou quando a igreja vai preparar alguma festividade, e nós recebemos diversos tipos de pessoas, seja ela pessoas importantes, seja ela pessoas ricas, pessoas famosas, e seja ela pessoas muito pobres. Até o texto sugere aqui que são pessoas andarilhas. Como deve ser o tratamento do cristão para com os dois? Tiago diz que nós devemos agir de igual modo, sem fazer distinção, sem criar privilégios para quem é rico e sem desprezar quem é pobre. Na igreja há algo bem interessante, que todos nós nos assentamos de forma igualitária. Quando nós nos sentamos na igreja, quando nós viemos para a igreja, todos nós nos sentamos à mesa. E o banquete é a palavra de Deus. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós desfrutamos da presença de Deus, como se fosse num jantar. E na mesa, quando nós nos assentamos, nós estamos por igual. Então não existe distinção de quem é rico e quem é pobre, quem é branco, quem é negro, quem é homem, quem é mulher, quem é livre, quem é escravo, quem é patrão, de quem é empregado. Aqui na igreja, todos nós somos iguais. Isso é pecado quando nós cometemos o tratamento diferente das pessoas.
Ah, chegou aqui o prefeito da cidade. Prefeito, o senhor tem um lugar cativo aqui na nossa cadeira. Senta aqui em cima com a gente. Né? Ah, chegou o presidente da república. Chegou um senador, chegou o governador. É óbvio que nós devemos dar honra para as pessoas, mas não a ponto de honrar uns e desonrar a outros. É isso que o texto fala, é isso que o texto pesa. Nós não devemos tratar bem quem é rico, quem tem dinheiro, e tratar mal quem é pobre, quem não tem nada para oferecer. A vida da igreja, a vida cotidiana da igreja, né, o dia a dia da igreja, ela trabalha muito a questão igualitária. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Não existe pessoas mais qualificadas, não existe pessoas mais abastadas, mais ricas e pessoas mais pobres diante de Deus, porque diante de Deus todos nós somos iguais. E quando nós viemos para a igreja, quando nós estamos aqui na igreja, nós viemos para servir a Deus através das pessoas. Então, quem faz parte de uma comunidade, quem é membro de uma igreja, quem participa da vida da igreja, sendo líder ou sendo membro, ele se assenta na mesma mesa. Ele faz parte da mesma mesa que todos. Todos nós estamos sentados no mesmo lugar e na mesma posição. Não existem pessoas mais privilegiadas do que outras. E esse negócio de igreja é tão interessante que a Bíblia fala assim, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 6: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza e por necessidade. Até quando nós vamos ofertar, nós temos o princípio de que aquele que tem mais, aquele que colheu mais, ele oferta mais. Aquele que tem menos, aquele que colheu menos, ele oferta e entrega menos, segundo a sua prosperidade. E aquele que não tem nada, aquele que é pobre, aquele que é miserável, aquele que não tem o que comer, ele deve ser cuidado pela igreja. O tratamento dele é diferente. Ele precisa ser socorrido, ele precisa ser abençoado e não abençoar. Tanto é pecado aquele que tem e retém, e a Bíblia fala sobre isso, né? Aquele que tem para ofertar mais retém, comete pecado. Aquele que era para abençoar e não abençoa, encolhe a sua mão, comete pecado. Tanto quanto nós temos um irmão, uma irmã entre nós que precisa de ajuda e nós não socorremos como igreja, nós também cometemos pecado. Então, como que funciona a vida orgânica da igreja? Aquele que tem, coloca. Aquele que tem muito, coloca muito. Aquele que tem pouco, coloca pouco. E aquele que não tem? Aquele que não tem, a igreja vai cuidar dele. A igreja vai abençoar a casa dele. A igreja vai socorrer a casa dele. A igreja vai prestar assistência para a casa dele. Se há um irmão muito pobre, que por algum evento teve uma doença e não pode trabalhar, e não saiu ainda da aposentadoria, que acontece muito no Brasil, demora-se muito, né, para acontecer isso. Qual é o papel da igreja fundamental? Entrar com assistência social e ajudar esse irmão. Se chega um irmão na nossa igreja que não tem emprego, que está desempregado há algum tempo, qual é o papel social da igreja? Ajudar esse irmão. Se for possível, qualificá-lo, ajudar o irmão em alguma necessidade. Irmão, qual é a sua experiência? Pastor, não sei fazer nada. Vamos então ajudar o irmão pagando um curso para o irmão. Vamos abençoar a sua vida, vamos melhorar a sua vida. E aí o irmão que chega na igreja, sendo ajudado pela igreja, a igreja dá assistência com cesta básica, a igreja ajuda pagando alguma conta para não atrasar, uma conta de luz, uma conta de água, compra um gás. De repente o irmão recebe uma assistência na sua casa como um curso que a igreja paga. De repente o irmão melhora de vida, o irmão cresce, e aí o irmão arruma um emprego, arruma um trabalho,
O irmão consegue ganhar o seu próprio dinheiro. O irmão então é ajudado, é socorrido pela igreja, é mantido pela igreja. De repente o irmão que precisava, ele agora é uma bênção. E ele começa a ajudar. É assim que funciona no meio da igreja. Aquele que antes não tinha, agora tem, começa a ajudar. Ajudar quem? Aquele que precisa. Então a vida da igreja, o dia a dia da igreja, da comunidade, é prestar assistência àquele que não tem assistência. De que forma? Com a ajuda e contribuição daqueles que podem. Tem um testemunho muito legal, muito interessante, de um pastor, e ele chega na igreja e ele encontra, ele assume a igreja há pouco tempo, assume a presidência da igreja, e aí começa a cultuar com os irmãos, conhecer a vida de cada um, conhecer a história de cada um, e ele percebeu que tinha um irmão que ele recebia a cesta básica da igreja já há algum tempo. Algum tempo eu digo mais de ano. Fazia mais ou menos 1 ano e meio que o irmão recebia da igreja uma cesta básica e uma ajuda todo mês, todo mês. E aí esse pastor, ele ficou sabendo da história do irmão e foi conversar com o irmão, o que estava acontecendo, se o irmão precisava de ajuda. Ele falou: pastor, eu não consigo emprego, eu entrego o currículo, ninguém me chama para vaga de emprego. Eu tenho aqui uma carência muito grande na área, ninguém quer me contratar. E o pastor falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, a igreja, ela vai te ajudar durante mais 3 meses. Você tem 3 meses de cesta básica e ajuda de custo garantido pela igreja. Só que, a partir de hoje, você vai entrar num curso, a igreja vai pagar para você um curso de eletricista. O irmão sabe mexer com eletricista? Não sei, pastor. O irmão tem vontade de aprender? Tem, pastor, tem vontade de aprender. Inclusive, irmão, tem algumas pessoas aqui da igreja que elas precisam de alguma assistência. São mulheres que são viúvas, irmãs que moram sozinhas, que não são mais casadas, e precisa trocar um chuveiro, trocar uma resistência, trocar uma lâmpada. O irmão pode ganhar um dinheirinho com isso daí. Você topa, irmão? Pastor, eu topo. Vamos embora. O irmão fez o curso. O irmão começou a fazer alguns reparos para a igreja, para alguns irmãos da igreja. Esse irmão conseguiu um emprego numa empreiteira, estava bem colocado. Quando deu 3 meses, o pastor cortou a ajuda de custo dele, cortou a cesta básica, e daí então o irmão começou a ser sustentado pelo seu próprio trabalho. Quando passou 1 ano, o irmão já tinha experiência, já tinha clientes, já tinha uma boa carteira de amigos. Ele então decidiu empreender. Ele fez uma própria construtora. Isso é uma história real. Quando o pastor conversou comigo, e ele contando isso nas suas obras, ele disse: irmãos, hoje o maior dizimista da minha igreja é esse irmão que recebia a cesta básica. O maior dizimista, o maior mantenedor da igreja era o irmão que não tinha nem condições, não tinha nem vocação para arrumar um trabalho. Então o papel da igreja de forma social é incluir pessoas no meio da igreja. Primeiro ponto: evangelizar as pessoas, ensinar a palavra de Deus para elas, ensinar Cristo para essas pessoas, o poder do evangelho e a salvação através de Jesus, ponto número 1. E segundo ponto, ajudar essas pessoas a prosperar na vida, ensinar essas pessoas a ser bons pais. Esse é o papel da igreja, segundo a Bíblia. Ser bom pai, ser um bom marido, ser um bom empregado, ser um bom patrão, a lidar com as suas finanças. Antigamente eu não tinha aula de finanças na escola. Eu adoraria ter aula de finanças pessoais. É o mínimo, é o básico, não é? Sobre investimentos, como fazer uma poupança. Não tive. Bati muito a cabeça. O Emanuel está tendo, né, Emanuel? Finanças, né? Olha que chique. Tudo mudou agora, né? Esse dia ele falou: pai, eu estou tendo. É economia que chama ou é finanças? Não, é educação financeira. Educação financeira, pastor. Olha, que chique. Eu não tive essa oportunidade, meu filho já tem. Então eu entendo que a vida dele financeira vai ser melhor que a minha. Pelo menos eu espero. Vai ser mais organizado, mais investimentos, enfim. Porque ele está aprendendo agora. Eu não aprendi. Não é? Então qual que é o papel da igreja de forma social? Social. Ajudar pessoas que estão embaixo a se levantar.
Pessoas que não têm condições a terem condições. E realmente tem pessoas, irmãos, que não têm condição nenhuma, nem de trabalhar, nem de procurar o seu próprio mantimento, nada. O que a igreja faz? A igreja precisa estender a mão e socorrer. Esse é o papel social da igreja. Quando a igreja fecha os olhos para aquele que precisa, a igreja comete pecado. Eu falo igreja, não é a placa da igreja, não é o pastor, é a igreja no modo geral, somos todos nós que fazemos parte de uma igreja. Lembre-se, aquele que tem, oferta, ajuda, socorre, e aquele que não tem, recebe essa ajuda por um certo período, até ele se levantar e começar a ajudar. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Tiago fala na sua carta é sobre essa igualdade de tratamento. Quando nós temos mais amizade com pessoas que têm mais dinheiro, nós cometemos pecado. Você não pode chamar para almoçar na sua casa ou jantar na sua casa somente quem tem dinheiro ou quem tem mais condições na igreja. Tem que chamar todo mundo. E a Bíblia fala sobre isso, para a gente tomar cuidado, para não ter uma amizade ou um relacionamento com segundas intenções. Isso também é errado. Já pensou você convidar uma pessoa esperando que ela convide você também? Né? Aqui não, graças a Deus, na igreja não tem isso. Mas lá fora tem. Lá fora tem muito isso, né? Eu vou convidar o fulano para o meu casamento, ou para o meu aniversário, ou para o aniversário da minha criança, porque ele também vai fazer aniversário e eu quero que ele me chame. Vou chamar a pessoa para vir aqui na minha casa, porque a pessoa tem rancho, tem fazenda, tem sítio. O dia que ela for fazer almoço, ela me convida também. Isso é errado. Nós devemos convidar todos os tipos de pessoas. E aquele que não tem nada para oferecer? E aquele que não tem condições, de repente, de pagar um jantar para você? Não tem uma casa boa para te recepcionar? Se ela te convidar para jantar ou para almoçar na casa dela, você vai? Ou você não vai? Você vai fechar os olhos. Então a vida da igreja, e Tiago trata isso de forma muito interessante, muito legal, é que nós devemos ter o mesmo tipo de tratamento com todos. Nós devemos tratar bem todas as pessoas. Ser cristão é tratar bem todas as pessoas. Se você anda pela rua e você trata bem o dono da empresa e trata mal a faxineira, você não é cristão. Se você só dá oi, bom dia, aperta a mão, toma café com o gerente da empresa, mas não fala oi, bom dia e trata bem o entregador da empresa, você está pecando como cristão. Você não está fazendo um bom papel. Você deve tratar todas as pessoas de forma igual, tratar bem. E já que a gente está falando de teologia prática, quando você for cumprimentar alguém, aperte a mão firme dessa pessoa, olhe nos olhos dessa pessoa, diga, tudo bem com você? Como foi o seu dia? Perca tempo com ela. Isso é o mínimo que nós devemos fazer, seja ela qual for a pessoa. Trate bem as pessoas que estão no seu caminho, todas as pessoas. Pastor, você não sabe como é que foi o meu dia. Eu estou estressado, eu estou estressada. Eu perdi a hora hoje do emprego e eu não estou bem. E daí? Só porque você não está bem, você não vai ser mais cristão? Você não vai fazer mais papel de cristão? E daí? As pessoas não estão bem mesmo, é verdade, eu sei disso. Nem todo dia você vai acordar animado, vai acordar alegre, não tem problema. Mas isso não faz com que você trate mal as pessoas. Dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Olhe nos olhos da pessoa. Diga para ela como foi o seu dia e espere ela responder. Não tenha pressa. Teologia prática é isso, irmão, é falar coisas que devem ser faladas. Quando conversar com uma pessoa, não fica olhando no relógio feio. Olha no relógio, a pessoa fala, não tem tempo para me ouvir, não tem tempo para mim. Ou seja, não vejo a hora de acabar essa conversa, porque tem coisa mais importante para fazer. Não faça isso. Você é cristão, você é filho de Deus.
e nós somos chamados para ser diferentes do mundo, amém? Nós devemos tratar bem todas as pessoas, seja ela o executivo da empresa, o dono da empresa, ou a faxineira da empresa. A pessoa que tem um padrão elevado de vida ou a pessoa que não tem condição nenhuma. Trate bem todas as pessoas, trate com respeito todas as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia fala que elas também são filhos de Deus. Eles também são filhos de Deus. E quando você trata bem um pequenino, a Bíblia diz que você faz como se fosse para Deus. Quando você dá um copo de água para alguém que bate na sua porta, quando você prepara um alimento para alguém que pede um alimento para você na sua casa, paga um salgado, paga um lanche para alguém que pede para você, uma marmita, você não está fazendo para a pessoa. O próprio Deus recebe aquilo. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Deus recebe aquilo. Quem faz algo bom para um dos meus pequenos faz para mim. O Senhor recebe como uma oferta, como uma adoração, como um louvor. Amém? A segunda parte do versículo 2 é a respeito de fé e obras. E existe algo muito interessante que eu vou ler com vocês. Versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu vou aqui já dar uma introdução, uma explicação muito interessante sobre isso daqui. Tiago, ele faz aparentemente, ele faz um contraste com Paulo na carta aos Romanos, porque Paulo diz que o justo viverá pela fé, que a salvação ela vem pela fé. Paulo prega sobre isso e ensina no livro de Romanos. E Tiago vai falar de uma forma retórica o seguinte: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago ele vai na contramão, ele fala: será que a fé pode salvar? Paulo falou em Romanos que a fé salva, a fé é suficiente para salvar. Mas e agora, Tiago? Ele fala que a fé sozinha pode salvar alguém? Espera aí, pastor. Paulo e Tiago, eles estão cometendo contradição? Será que a Bíblia errou? Será que há aqui uma contradição teológica? Pastor, é a fé que salva ou é a fé e as obras que salvam? Quem está certo, Paulo ou Tiago? Aparentemente, olhando de forma leviana, parece que existe aqui uma contradição, não é mesmo? É a fé somente que salva ou é a fé e as obras que salvam? Paulo ou Tiago? Na verdade, os dois estão corretos. É porque cada um está falando de uma coisa diferente. Por exemplo, quando Paulo fala em Romanos que a fé é suficiente para salvar, ele está falando, como nós comparamos, a raiz da árvore. Paulo está tratando do tema principal da raiz, da base estrutural da salvação. Qual é a base para ser salvo? A fé. Se você crer em Jesus Cristo, na obra da cruz do Calvário, você será salvo. Paulo está falando da raiz. E Tiago? Tiago está falando de uma outra estação. Tiago está falando do fruto. Paulo aponta para a raiz. Tiago aponta para o fruto. Paulo diz que a base da salvação, a raiz da salvação, é a fé. Tiago está falando, bom, se você tem fé, se você está salvo, então você produz frutos de obras. Na verdade, Tiago está complementando o que Paulo está falando. Não é contradição, é complemento. Tiago fala: a fé sem as obras é morta. Vamos continuar o texto? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: idem paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É interessante isso aqui. Lembra da comparação da raiz e do fruto? O fruto, ele fica visível ou ele fica escondido? O fruto. O que vocês acham? Visível, ele aparece. E a raiz, ela fica visível ou fica escondida? Escondida. Então a fé é algo que está dentro do nosso coração. É algo que está no nosso interior. Eu tenho fé. E se eu disser para você, aonde está a tua fé? Você fala, está aqui dentro, está na raiz. Tá, mas eu não consigo ver a sua fé. Mostra-me a tua fé. Aí você então apresenta aquilo que está do lado de fora, que é o fruto da sua fé. Se alguém fala que é, Tiago está dizendo isso. Se alguém fala que Deus existe, ele deve viver como se Deus existisse. Se ele ama a sua igreja, ele deve demonstrar esse amor para com a sua igreja. Se alguém é cristão e diz que é cristão e que tem fé em Deus, essa pessoa deve dar provas de que ele é crente, de que ele é cristão, de que ele está ali para servir a tua igreja. Não adianta nada, irmão, você só fechar os olhos e falar, pastor, eu tenho fé. Pastor, eu acredito que as coisas vão acontecer. Pastor, eu tenho fé, pastor, eu creio, pastor, que a minha vida financeira vai mudar. Eu creio. Você crê, irmão? E o que você está fazendo para isso mudar? Não, pastor, eu creio que Deus vai enviar um anjo lá no Serasa, vai passar lá um corretivo no meu nome e vai sumir. Eu tenho fé para isso, pastor. Fé não é isso, irmãos, é loucura. Né? Se tem fé, mostra para mim a sua fé, que você vai mudar a sua situação com você. Pastor, eu tenho fé, por quê? Eu fiz um cronograma, coloquei minhas dívidas na planilha, comecei a estudar sobre finanças, eu comecei a reservar um dinheiro, consegui um trabalho extra, estou fazendo hora extra, ou eu consegui fazer aqui, vender um produtinho online, enfim, pastor, eu estou aqui enxugando as minhas despesas, eu tenho fé e acredito que um dia eu vou colher o fruto de uma vida mais equilibrada. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir. Ai, pastor, eu tenho fé que o meu casamento vai mudar. Eu tenho fé, pastor, que o meu casamento agora vai ser melhor. O ano que vem vai ser melhor, pastor. Eu estou orando para isso. Amém, irmão. Que bênção. O que você está fazendo para mudar o seu casamento? Está passando mais tempo de qualidade com o seu marido, ou vice-versa, né, com a sua esposa? Você está tratando ele ou ela melhor? Você está reconhecendo os seus erros, os seus limites? Vocês estão indo junto com uma terapia de casais, se for um caso muito extremo? Vocês estão se aconselhando com pessoas maduras, com casamentos maduros? Ou você está andando só com pessoa que é solteira e divorciada? Não é assim que funciona? Se você anda com pessoas que é divorciada e solteira, você vai ser o próximo. Tem que andar com quem tem maturidade no casamento e você vai aprender com ele, irmão. Vai aprender com ela. É ou não é assim? Pastor, eu tenho fé. Amém, irmão. É muito bom ter fé. Mas e cadê as suas obras? Manifeste a sua fé através das obras. Faça, trabalhe, realize, planeje. Não é? Faça acontecer. Tiago está dizendo, só a fé sozinha é morta, não serve de nada. Mas se você tiver fé e obras, então você está no caminho correto. Amém? Tiago então continua justificando aqui, usando como exemplo a vida de Abraão, pai da fé. Ele diz que
Abraão, ele não foi justificado como um homem de fé por Deus, porque ele tinha somente fé, mas pelas suas atitudes. Olha o que o texto diz. Deixa eu achar aqui. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Abraão não foi imputado como um homem de fé quando ele falou: eu creio em Deus, eu ouvi a voz de Deus. Ele foi um homem de fé quando ele chegou no extremo de entregar seu filho e obedecer a voz de Deus. Então a fé não é somente ouvir a voz de Deus, mas é obedecer e consumar aquilo que Deus nos pediu. Fé é ouvir, obras é fazer o que Deus falou. Então quando Abraão, ele pega o filho, leva ao Monte Moriá, e ele está pronto e preparado para entregar seu filho em sacrifício para Deus, porque Deus pediu, ali então ele é justificado pela fé. Ali então ele foi coroado por Deus como um homem de fé. Por quê? Porque ele ia entregar seu filho. E aí então nós vemos a história que Deus entra, na cena, fala: não precisa sacrificar um menino, porque eu preparei para você um cordeiro. Então ele troca, tira o filho lá de cima, e então sacrifica o cordeiro, apontando para a cruz, aonde a cruz, o filho que seria sacrificado seremos nós, e então é trocado pelo cordeiro de Deus, segundo João Batista fala e relata. Amém? Se você é um homem ou uma mulher de fé, você deve mostrar com obras. Paulo fala da raiz, a fé salva. Tiago fala dos frutos. A fé é justificada pelas obras. Amém? Quem precisa, pastor, das minhas boas obras? Teu vizinho que não é crente. Quem precisa, pastor, das minhas boas obras? Aquele teu amigo do trabalho que ainda não é cristão. Aquela pessoa, aquele homem ou mulher da sua família que ainda não conheceu o Evangelho. Ele precisa das suas boas obras. E é uma coisa tão dura quando alguém fala: mas você não é crente? Você não vai na igreja? E você faz isso? Você age dessa forma? Você fala tanto palavrão desse jeito, sendo crente? Você mente desse jeito, sendo crente? Você não é cristão? Ali, irmão, todo o nosso fruto cai por terra. Por isso que Jesus falou: orai e vigiai. Orai e vigiai. Amém?